Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O exército de Israel está em alerta máximo na fronteira com o Líbano. Depois da troca de tiros entre os combatentes dos dois países, também houve bombardeios. Uma coluna de fumaça se formou no Líbano, depois de confrontos entre o grupo terrorista Hezbollah e Israel. O exército israelense afirma que os bombardeios foram uma resposta a ataques do grupo que apoia os radicais islâmicos do Hamas. As forças de defesa de Israel tiveram como alvo células terroristas e um ponto de observação do Hezbollah. A tensão no norte de Israel se intensificou depois que o líder do Hezbollah se pronunciou pela primeira vez. Hassan Nasrallah disse ontem que o grupo não entraria na guerra. Agora há temores de que o conflito se escale para outras partes do Oriente Médio. Em Gaza, não há sinais de trégua. Hoje foi divulgado um novo vídeo do dia do ataque ao festival de música. Policiais israelenses aparecem em busca de sobreviventes. O israelense Shavtai mora em uma das comunidades invadidas e conseguiu sair com vida do abrigo. No mesmo dia, o filho dele, Yuval, de 28 anos, foi convocado para a guerra, mas acabou morto em combate contra os terroristas do Hamas. Por toda parte, em Tel Aviv, há memórias daqueles que foram mortos ou sequestrados desde o dia 7 de outubro. Centenas de camas e berços vazios numa praça são uma homenagem às crianças vítimas dessa guerra. Minhas filhas estão vendo desde já que tem crianças como elas que hoje não estão com as famílias e que a gente tem que lutar para que a paz volte a Israel, para que todos possam viver sem medo, diz esse israelense. A curadora da exposição, Vered Yuri, lembra também dos reféns que estão com Hamas. Todos os israelenses sentem a dor das famílias, das pessoas que foram sequestradas. E nós só queremos que eles voltem agora, vivos. O dia foi marcado por manifestações pelo fim da guerra. Em Londres, na Itália, Alemanha, França e outros países, houve atos em apoio aos palestinos. Agora à noite, israelenses caminharam pelas ruas de Tel Aviv e se concentraram diante do Ministério da Defesa. Muitos irão passar a noite aqui. Eles dizem que, nesse momento, não há nada mais importante do que trazer os sequestrados de volta para casa. Este militar aposentado, que lutou na guerra de Yom Kippur há 50 anos, diz que não há a menor possibilidade de um cessar-fogo, porque o Hamas não deu nenhum tipo de informação sobre a situação dos reféns. Este sábado também foi uma data simbólica para os israelenses. 28 anos do assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, morto a tiros durante uma manifestação pela paz. Em meio à guerra, o povo israelense ainda acredita que um dia ela virá. Veja agora outros destaques do dia. Roberto Cabrini mostra o bombardeio de uma escola que abrigava refugiados na faixa de Gaza. Família vive angústia por brasileiro desaparecido desde o ataque terrorista do Hamas. Tempestade derruba centenas de árvores em São Paulo e milhões de moradores ficam sem luz. Quase 4 milhões de estudantes vivem a expectativa pelo Enem neste domingo. Na série especial, os desafios dos professores que convivem com a violência dentro e fora das escolas. Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. A fronteira de Gaza com o Egito está temporariamente fechada. O grupo terrorista Hamas anunciou que não vai permitir a saída de estrangeiros até que seja garantida uma passagem segura para os palestinos feridos em ataques israelenses. A situação pode atrasar o resgate dos brasileiros, estimado para quarta-feira.
Neste sábado, uma escola da Organização das Nações Unidas foi atingida por bombardeios. Nosso enviado especial ao Oriente Médio, Roberto Cabrini, mostra o sábado de terror no campo de refugiados. No céu do norte de Gaza, a grande nuvem de fumaça. Embaixo, a aflição. O enclave palestino é hoje uma espécie de prisão. Uma prisão de onde a população não tem para onde correr. O bombardeio é intenso. Mais uma vez. Para onde escapar quando uma escola é atingida em cheio? O local, que também esconderia uma fortaleza do Hamas, abriga ainda palestinos refugiados de Jabalia. Aqui, 15 mortes, dezenas de feridos. Em choque, esse menino tenta encontrar palavras para contar o que viveu. Eu estava bem aqui. Foram 3 bombardeios. Fiz o que pude para ajudar os feridos. Já são 29 dias tentando fugir do que costuma vir do céu. Em Khan Yunis, esse prédio se transforma em escombros. Para aqueles que escapam sem ferimentos importantes, a tarefa de procurar por sobreviventes em meio à montanha de ruínas. O velho portão que separa Gaza da saída para o Egito simboliza o único jeito de deixar tudo isso para trás. Na verdade, uma operação a conta-gotas, onde poucos são os escolhidos a cada dia. Hoje, no dia número 4 dessa saída de estrangeiros, a lista foi de 599 nomes. Nesta engrenagem política da guerra, hoje Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha foram os países contemplados. Para os 34 brasileiros que estão na fila para tentar sair de Gaza, mais um dia de espera. Um dos últimos ônibus a cruzar a fronteira para o Egito levou um grupo de americanos. O processo de saída de estrangeiros de Gaza gera reflexões cortantes. Como o da menina Farah Salou, seus 11 anos não a impedem de sentenciar. Estou muito triste, porque amo todos os meus amigos, principalmente na escola. Sempre fui feliz com eles. Sinto falta de ser feliz em vez de apenas me preocupar com minha segurança o tempo todo. A seleção de pessoas que devem sair machuca. Parte da família ainda vai permanecer no universo caótico de Gaza. Tive que deixar meu pai. Ele não virá comigo para o Egito. Meu cachorro de estimação também não pôde vir. Quem vai cuidar dele nesta guerra? Além de lenta, a fuga para esta apertada fronteira é incerta. Hoje, a passagem por Rafah foi temporariamente fechada. Horas depois da notícia que pode atrasar a saída de estrangeiros de Gaza, a passagem foi temporariamente fechada. O governo do grupo Hamas, que controla o enclave, informou ao Egito e a outros negociadores que não vai mais permitir que cidadãos estrangeiros deixem Gaza até que seja garantida uma passagem segura a cidadãos palestinos feridos que se dirigem até a fronteira de Rafah. Já Israel enxerga nesta ação do Hamas apenas uma estratégia para permitir que seus militantes feridos saiam de Gaza. Ninguém saiu. Eles não estão permitindo para os feridos sair para os hospitais do Egito. A fronteira está fechada de novo. Mais um dia de angústia e de sonhos com a volta para o Brasil. A única previsão que a gente recebemos notícia do ministro da Relação Exterior e a conversa dele com Israel. Então, a gente está com esperança da quarta-feira ser saído daqui. A decisão também está diretamente ligada
ao ataque contra uma ambulância na sexta-feira. Dezenas de pessoas ficaram feridas. No maior hospital de Gaza, médicos e enfermeiros ainda contabilizam os feridos. Por aqui, a situação está perto do insustentável. Sem remédios, sem oxigênio, sem energia elétrica, parcialmente destruídos, hospitais correm o risco de fechar. Isso significa que milhares de pacientes não poderão ser salvos. O sistema médico na faixa de Gaza está à beira de um colapso, explica esse porta-voz do Ministério da Saúde. Estamos tentando transferir os casos mais graves para hospitais no Egito e outros países. Nossos profissionais estão exaustos. Já são 28 dias consecutivos de trabalho. Quem está em Gaza se encontra no limite e tem pressa. O cerco está se fechando. Por terra, tanques israelenses avançam. Homens fortemente armados fazem uma varredura. O território palestino perto de ser totalmente controlado. Uma história que parece não ter mais volta. O conflito entre o Hamas e Israel entrou na quarta semana. De acordo com especialistas, uma das questões mais delicadas e que pode ser definitiva em relação ao conflito é o resgate das 242 pessoas mantidas reféns pelo Hamas. A brutalidade que nunca será esquecida. O ataque do Hamas em 7 de outubro iniciou a guerra e interrompeu caminhos que surgiam para a paz na região. Evitar uma conciliação entre Israel e alguns países árabes, diz o professor de Relações Internacionais, era exatamente o que os terroristas queriam. 7 de outubro é uma espécie de resposta de um grupo, o grupo Hamas, que olha para esse redesenho e faz uma pergunta óbvia. E nós, nesse redesenho, o que é que sobra para nós? Como é que vai ficar a questão palestina nesta história? O Hamas queria, de alguma forma, preservar o seu poder e atacou por causa disso. A reação de Israel marcou a primeira fase da guerra. O exército bombardeou a faixa de Gaza com o objetivo, segundo as forças israelenses, de eliminar alvos militares do Hamas. Os seus depósitos de armas, os seus depósitos de explosivos, os seus centros de comando. Ficou inviável conviver com o Hamas a poucos quilômetros da sua casa. Áreas civis também foram atingidas. Destruição e sofrimento para a população palestina, sob domínio do Hamas. Segundo o relatório da ONU, 35 mil moradias foram totalmente destruídas. 45% dos imóveis de Gaza sofreram algum dano. Falta de energia, água e comida. Os bombardeios foram a preparação para a segunda fase do conflito. Incursões por terra do exército israelense para cercar a cidade de Gaza e entrar em uma terceira fase do confronto, em que Israel quer sufocar o Hamas e tenta resgatar 242 reféns sequestrados pelos terroristas. Um cessar-fogo, nesse momento, é uma possibilidade que Israel rejeita. O Hamas quer o conflito porque não reconhece o direito dos judeus de viverem na região. Enquanto não há perspectiva para o fim da guerra, acelerar a retirada da população civil da faixa de Gaza é a maior preocupação da comunidade internacional. O governo do Brasil negocia com autoridades da região a liberação para a saída de 34 pessoas, cidadãos brasileiros e seus parentes da faixa de Gaza. Segundo representantes do Brasil, a dificuldade é que não haveria estrutura do controle de imigração para liberar todos de uma só vez. O Ministério das Relações Exteriores informou que mantém as negociações com Israel e conversas com outros governos que mediam o conflito. A expectativa é de que a saída das famílias de Gaza aconteça antes de uma intensificação ainda maior dos confrontos. Como o conflito atual vai terminar, é uma previsão que nem especialistas se arriscam em fazer, mas quando acabar, será possível pacificar a região? A possibilidade que eu acho mais factível é de que países árabes, junto com a autoridade palestina, passar a governar a faixa de Gaza.
O Hamas declarou que mais de 60 reféns estão desaparecidos após os ataques aéreos feitos por Israel na faixa de Gaza. Os nossos enviados especiais Eliezer Fernandes e André Azeredo atualizam as informações. André, boa noite para você. Boa noite, Fala. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O grupo terrorista diz que 23 corpos ainda estão sob os escombros. Aqui em Tel Aviv, mais cedo, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que vai encontrar e vai matar um dos principais chefes do Hamas em Gaza. Segundo ele, Yahya Sinwar é acusado de liderar o ataque do dia 7 de outubro, que deixou mais de 1.400 mortos. Nessa mesma ocasião, o ministro da Defesa mandou o recado, segundo ele, aos inimigos do Hezbollah. Disse que se o líder do grupo que comanda o sul do Líbano repetir o erro do Hamas, o destino do Líbano será o mesmo da faixa de Gaza. Até o momento, 12 comandantes do Hamas foram mortos, segundo os exércitos israelenses. Novos foguetes foram interceptados por Israel na noite de hoje, aqui em Tel Aviv, nas regiões próximas à capital financeira e também em Ashkelon, que fica a 15 quilômetros da faixa de Gaza. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, André. Uma família sofre com a falta de informações sobre um brasileiro que desapareceu em Israel no mês passado. A última notícia recebida foi durante o ataque do Hamas, enquanto Michel tentava fugir e encontrar a filha. Já são quase 30 dias sem nenhuma informação. Michel Nissenbaum está desaparecido desde o dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas invadiu o sul de Israel e atacou cidades da região. Mary é a irmã dele e conta que uma das filhas de Michel conseguiu falar com o pai durante o ataque. A filha dele pediu para ele ir buscar a netinha na base militar e trazê-la para casa, para Ashkelon. Desde então, Michel não falou mais com a família, mas Mary chegou a receber uma ligação do celular do irmão. Gritaram Hamas, Hamas, fecharam o telefone e desde então o telefone está fechado. Michel é técnico em computação e mora em Siderot, no sul de Israel, perto da fronteira com a faixa de Gaza. A cidade foi um dos alvos do Hamas. O Itamaraty foi comunicado do desaparecimento de Michel há quase 2 semanas. E, segundo o Ministério, ele é o único brasileiro que não foi localizado desde os primeiros ataques do Hamas. Outras 3 pessoas foram encontradas mortas pelas autoridades israelenses. Bruna Valeano, Hanani Glaser e Carla Stelzer estavam no festival de música eletrônica atacado pelos terroristas. As mortes de Bruna e Hanani foram confirmadas no dia 10 de outubro e a de Carla no dia 13. Filha e neta de brasileiros, o corpo de Celeste Fishban também foi identificado entre os mortos. Não saber o que aconteceu com Michel tem sido desafiador para a família. Ele é diabético e sofre da doença de Crohn, que provoca inflamações no intestino. Além da insulina, precisa tomar medicamentos diariamente. Os dias passam e a gente não sabe absolutamente nada. Dizem que provavelmente ele está raptado. Gostaria que ele voltasse para casa, são e salvo, e em boa saúde. Ele faz muita falta. Na Irlanda, o brasileiro atropelado por uma viatura policial já respira sem aparelhos, mas segue em tratamento intensivo. Hoje chegou a Brasília o corpo de outro brasileiro que também foi atropelado por uma viatura policial, só que em Londres. O enterro será amanhã no Distrito Federal. Foram 22 dias desde o acidente até conseguir levar o corpo de Christopher de volta para o Brasil. A família precisou resolver uma série de processos burocráticos. A gente precisava transcrever o documento em inglês para o português. Tivemos que levar esse documento no consulado. Tivemos a demora do legista para liberar o corpo. O corpo ficou 5 dias parado no IML. Christopher, de 26 anos, pilotava uma moto quando foi atingido por uma viatura da Polícia Britânica. Foi exatamente aqui neste cruzamento em Londres. Christopher estava virando à direita nesta rua quando a viatura da polícia avançou o sinal vermelho na contramão, atingindo em cheio a moto. O brasileiro foi arremessado nesta grade, onde foram deixadas flores e a bandeira do Brasil em memória a ele. O brasileiro chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas morreu horas mais tarde no hospital.
O policial que dirigia a viatura disse que o veículo estava com as luzes e sirenes ligadas a caminho de uma chamada de emergência. Um escritório independente que supervisiona as ações policiais na Inglaterra ainda investiga o caso. Em Dublin, na Irlanda, outro brasileiro luta pela vida. Hoje completa uma semana desde que João Henrique Ferreira, de 23 anos, foi atropelado em uma rodovia por uma viatura da polícia irlandesa. João precisou amputar a perna direita e agora, segundo os pais, se recupera para poder enfrentar uma segunda cirurgia. João é filho de Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A equipe está otimista, provavelmente deve, segunda-feira, já se reunir para avaliar o quadro e já agendar horário e data. Deve ficar entre segunda e terça-feira, a próxima cirurgia dele. Pelo menos 157 pessoas morreram após um terremoto de magnitude 5,6, numa escala que vai até 10, atingir o oeste do Nepal. O tremor aconteceu na região montanhosa de Jajarkot, pouco antes da meia-noite, horário local, quando boa parte da população já dormia. Casas foram destruídas e houve registros de deslizamentos de terra. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Autoridades disseram que o número de mortos pode aumentar. O terremoto também foi sentido na Índia, país que faz fronteira com o Nepal. Aqui no Brasil, o rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, completa 8 anos amanhã. 19 pessoas morreram, além de milhares de animais. A lama contaminou o Rio Doce e atingiu o litoral do Espírito Santo. E até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo desastre humano e ambiental. As construções deveriam significar um recomeço para quem perdeu tudo. Mas depois de 8 anos de espera pela reconstrução de Bento Rodrigues, os primeiros moradores apontam problemas na infraestrutura do distrito. A população não tem transporte público nem serviço postal. Esta placa indica o local do posto policial, mas o espaço está vazio. O centro de saúde está pronto, só que não há médicos. Os moradores também relatam defeitos nas construções. Choveu de ontem para hoje aqui, vocês estão vendo, é lama para todo lado, é bueira entupida. Então é isso aí que acontece. O acesso ao novo Bento Rodrigues também é alvo de reclamações. Só pessoas autorizadas podem passar pela entrada. Tudo é controlado pela Renova, fundação criada pelas mineradoras responsáveis pela tragédia, em um acordo com o governo de Minas para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Se tem morador morando aqui, eles não podem barrar ninguém na entrada, é livre. A Renova diz que trabalha em conjunto com a Prefeitura de Mariana para que os serviços essenciais funcionem normalmente. O novo distrito deveria ter sido entregue em 2018, mas só em janeiro deste ano começou a receber os primeiros moradores. 168 dos 248 imóveis estão prontos e só 53 famílias vivem aqui. Tem gente que... Depois de 8 anos que a gente está vendo hoje, meninos que saíram lá com 10 anos, hoje está com 17, 11 anos, 18, a gente não conhece, né, porque transformou. A barragem de Fundão da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, se rompeu às 3h30 da tarde do dia 5 de novembro de 2015. Despejou uma avalanche de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro que destruíram o que tinha pela frente. 19 pessoas morreram, além de milhares de animais. A lama e os resíduos da mineração percorreram mais de 600 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico no litoral do Espírito Santo. Até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo desastre. O interrogatório dos funcionários das 4 empresas denunciadas pelo Ministério Público Federal vai começar na semana que vem. 8 anos depois da tragédia, os réus respondem por crimes ambientais, inundação e desabamento. Além das casas que não saíram do papel, muitas famílias ainda aguardam um acordo para serem indenizadas. O poder público finalmente tem uma proposta já praticamente pronta, né? Diria pronta, para entregar para as empresas. E eu entendo que se o acordo não sair até o dia 5 de dezembro, é por exclusiva responsabilidade de Vale, BHP e Samarco, que não desejam um acordo. Em nota, a Vale afirma que, diante da complexidade do tema e da intenção de buscar soluções definitivas, é natural que as conversas se estendam.
A Samarco declara que participa efetivamente das discussões técnicas visando a resolução do problema e destacou que segue garantindo suporte para a Fundação Renova. Já a BHP não respondeu ao contato da produção do Jornal da Record. Os moradores de São Paulo tiveram de lidar hoje com as consequências do temporal que provocou a morte de 6 pessoas e derrubou centenas de árvores no estado. Chuva forte e rajadas de vento que passaram de 100 km por hora na cidade de São Paulo. Um recorde em 28 anos. Estava muito forte mesmo. A gente estava chegando em casa, foi difícil até para estacionar e descer do carro. A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros atenderam mais de 2.000 ocorrências em 40 cidades. Cerca de 1.300 por conta de quedas de árvores, que atingiram ônibus, viaturas da Polícia Militar, construções e interditaram a rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral. Só no Parque Ibirapuera caíram cerca de 130 árvores e o local ficou fechado hoje. Em todo o estado, 4 pessoas morreram atingidas por árvores. Na zona leste de São Paulo, Fernando Lima da Silva e Edna da Silva estavam neste carro, que foi esmagado por uma árvore de grande porte. A Prefeitura de São Paulo afirmou que no mês passado podou mais de 12.000 árvores e removeu outras 1.000. Em Osasco, 2 árvores caíram sobre um muro que atingiu um rapaz de 21 anos. A prefeitura diz que são realizadas, em média, 5.000 podas e 350 cortes por ano. Tragédia que se repetiu também em Suzano, na Grande São Paulo, onde uma mulher morreu. Por lá, as autoridades alegaram que realizam avaliações nas árvores da cidade para verificar o estado de cada uma. Nós estamos, primeiro, desobstruindo as principais vias, com o corte das árvores, restabelecimento de energia. Depois nós vamos para os bairros, para realizar essa limpeza nos bairros, nos municípios menores, que já está acontecendo. E, posteriormente, nós iniciamos um rescaldo para checar quais locais têm árvores que estão em estado ruim para poder realizar poda e até a sua retirada. A chuva causou transtornos também no interior de São Paulo. Em Limeira, Davi da Silva Santos, de 27 anos, morreu depois que o muro da obra onde ele trabalhava desabou. Na região de Jundiaí, parte da fachada de uma concessionária desabou sobre os carros. A chuva pegou de surpresa também quem decidiu aproveitar o feriado em outras cidades. Em Socorro, o vento destelhou a casa alugada por esse professor. O carro dele também foi destruído. Aí depois de um vendaval do nada, assim, a casa destelhou tudo, caiu tudo aqui ó, em cima do carro. O temporal também provocou estragos e morte em Santo André, na região do ABC Paulista. Durante a tempestade, os ventos fortes derrubaram parte das paredes deste prédio em construção no 18º andar. Os destroços atingiram primeiro a rede elétrica e depois 2 funcionários da própria obra que estavam aqui embaixo. Um deles ficou ferido e o outro morreu antes mesmo de chegar ao hospital. Por uma questão de segurança, parte da rua e até mesmo da calçada foi interditada até que a obra passe por uma inspeção. Esse vídeo mostra o impacto do vento no prédio e o momento em que a estrutura de alvenaria atinge a rede elétrica, causando uma explosão. A construtora responsável pela obra lamentou o acidente e disse que está prestando assistência aos familiares e ao funcionário ferido. Tinha um pessoal no ponto, uma senhora no ponto, e o rapaz estava tirando um entulho na beirada do muro ali. Estava lá dentro, deu um estrondo, eu peguei e saí, a mulher correu para cá e ele ficou. Mais de 2 milhões de moradores ficaram sem luz após o temporal em São Paulo. A pior situação é na capital paulista. E olha que a empresa responsável pelo fornecimento de energia informou que o retorno completo do serviço pode acontecer só na terça-feira. Nas escolas onde o Enem será realizado e a energia não tiver sido restabelecida neste domingo, os geradores serão utilizados. O temporal da tarde de sexta-feira deixou mais de 2 milhões de clientes sem luz em todo o estado de São Paulo. Cerca de 1,5 milhão somente na capital paulista. Até a tarde de hoje, só 400 mil tiveram o serviço reestabelecido. E não é o caso do William.
Na casa dele, a energia é item essencial. William tem 29 anos e uma doença degenerativa rara. Recentemente, ele esteve internado e saiu do hospital com algumas recomendações de cuidados especiais. Uma delas, o uso de BiPAP, esse aparelho que simula a respiração natural. Só que sem eletricidade, o equipamento não funciona. Desde ontem, a mãe do William liga na empresa responsável pelo fornecimento, a Enel, e não tem resposta. O jeito é contar com a eletricidade na casa de parentes para carregar a bateria portátil do aparelho. Cadê a ajuda da Enel? Porque eu acho assim, que tinha que ter um gerador aqui, desde ontem. Na hora que eu comecei a ligar, na hora que começou a chuva, começou a ligar, já não estava mais a Enel, não atende, ocupado. A Enel diz que há uma alta concentração de chamadas, o que congestiona o sistema de comunicação. E que clientes como o William vão ter prioridade nos reparos, assim como hospitais, comércios, serviços essenciais e escolas. É que nesse domingo é realizado em todo o Brasil o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No estado de São Paulo, 308 escolas vão receber os alunos para as provas. 84 dessas escolas estão sem luz. O Ministério de Minas e Energia, que acompanha a situação, e a concessionária garantiram a realização dos exames. A ideia é restabelecer em condição normal o restabelecimento da rede. Quando isso não for possível por um tema de ocorrência, a ideia é levar para lá um gerador para estabelecer pontualmente esta escola. A falta de energia também prejudica o abastecimento de água. Moradores de todas as regiões de São Paulo estão com as torneiras secas. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado, pediu que a população reduza o consumo até a normalização dos serviços. O Ramon é comerciante e perdeu todo o estoque com a falta de luz. Ele trabalha na região com mais problemas de queda de energia da cidade. Vamos fazer mais de 25 horas de luz, sem luz, né? Sem luz, e está realmente uma situação desesperadora. Eu estou agora com o meu comércio fechado, né? Tive uma perca aí de pelo menos aí uns 10 mil reais em mercadoria. O repórter Romeu Piccoli está em frente a uma casa de repouso na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Essa casa de repouso abriga 10 idosas entre 76 e 99 anos. O local está sem energia elétrica por causa da queda de uma árvore. Olá, Romeu, boa noite. Oi, boa noite, Cris, boa noite, Fara, boa noite a todos. E não é só sem energia elétrica, o portão está bloqueado. Então, essas 10 idosas, que, como você falou, têm entre 76 e 99 anos, elas não conseguem sair da casa de repouso. Segundo os responsáveis pela clínica, elas estão bem, ninguém ficou ferido, mas eles se preocupam com alguma emergência. Como vocês podem ver, o portão está completamente bloqueado. Quando a árvore caiu, que isso foi por volta das 4 da tarde de ontem, durante o temporal, os cabos de energia também foram derrubados, então boa parte aqui dessa área da rua está sem energia. Um caminhão aqui da empresa de energia já está aqui, eles vieram, mas eles não têm o que fazer, eles explicaram. Enquanto a árvore não for removida, eles não têm como religar a energia. Os bombeiros também compareceram até aqui, também disseram que a questão é com a prefeitura. A prefeitura não respondeu aos nossos chamados. Cris, Fara. Obrigada, Romeu. Após os transtornos, o sábado foi ensolarado em todo o estado de São Paulo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quanto tempo deve durar aí esse clima um pouco mais firme? Essa trégua, né, Essa Cris? trégua, pois é. Olha, pelo menos até terça-feira o tempo fica assim sobre o centro-sul do país. Boa noite para você, boa noite, Fara, boa noite a todos que nos acompanham. Neste domingo, a frente fria avança mais e provoca temporais entre o norte de Minas e o centro da Bahia. As tempestades podem causar transtornos entre o norte do Espírito Santo e o Tocantins. No litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem aviso de ressaca.
Na mancha escura aqui do mapa, previsão de pancadas de chuva. Domingo de sol nas áreas amarelas. Nas praias de São Paulo e do Rio de Janeiro, o tempo fica firme, com máximas entre 24 e 27 graus. Atenção, porque as ondas podem chegar aos 3,5 metros. Em Florianópolis, faz até 23 graus. Na capital paulista, 24. Em Cuiabá e em Teresina, máxima de 37. Em Aracaju, 32 e até 35 em Rio Branco e em Macapá. Tempo Delivery, a Alexandra e a Giselda são de Recife, em Pernambuco. Lide. Vamos lá, Fara. Oi, Alexandra. Boa noite, Giselda. Olha, predomínio de sol e aquela chuvinha fraca e passageira à tarde nos próximos dias. Amanhã faz até 30 graus. Aí, na segunda e na terça, máxima de 31. A Vaneide e a Odete estão em Goiânia, Goiás. Vamos para lá agora. Oi, Vaneide. Oi, Odete. Meninas, os próximos dias começam com predomínio de sol. Esquenta até os 33, 34 e 32 graus. E deve ter chuva à tarde e à noite. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara, bom domingo. Para você também, Lide. Bom fim de semana, Lide. Na semana que vem, o Jornal da Record vai exibir uma série de reportagens especiais exclusivas sobre um outro país que vive uma crise humanitária grave por conta de conflitos armados. Nossos repórteres foram à República Democrática do Congo, no centro da África, onde milhões de pessoas são consideradas refugiadas dentro do próprio território. Quando um grupo armado ataca um vilarejo aqui no Congo, os homens invadem as casas e levam boa parte das mulheres como reféns. Rebeldes da ADF costumam se esconder nessa selva e podem criar uma emboscada a qualquer momento. A gente está saindo para gravar um campo de desalojados que são desabrigados dentro do próprio país. A principal demanda deles é sobreviver. Eles não têm água, eles não têm comida suficiente, eles não têm perspectiva de dias melhores. A principal missão dessas tropas é proteger a população civil. Por isso eles fazem patrulhas várias vezes por semana. Muito importante que a gente use colete à prova de bala e capacete, porque o risco é real. Carros blindados, homens fortemente armados, afinal, ninguém quer ser surpreendido aqui. O Fluminense é o campeão da Copa Libertadores da América 2023. A equipe venceu o Boca Juniors por 2-1 no Maracanã e conquistou o título pela primeira vez na história. A Fernanda Sanches acompanha a festa no entorno do Maracanã e mostra pra gente como é que está a festa tricolor. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, Cris. Oi, Fara. Boa noite para vocês e para todos. A gente está aqui no entorno do Maracanã. O clima agora é de festa, mas foi de muita tensão durante o jogo, né? No tempo normal da partida, o jogo terminou empatado em 1-1. Na prorrogação, John Kennedy fez um golaço e garantiu essa conquista inédita para o Fluminense. Aqui do lado de fora, os torcedores vibram muito, vibraram a cada gol, sofreram bastante também e finalmente puderam soltar o grito de campeões da América. Como vocês podem ver, a festa está bem bonita, sem nenhuma ocorrência por enquanto, e essas comemorações devem seguir durante a noite e madrugada dentro, viu, Cris, Fara? Isso sim é que é bonito de ver, Fernanda. A partida aconteceu sob um forte esquema de segurança, mas mesmo assim houve tumulto entre torcedores brasileiros e argentinos, principalmente no metrô. Mais cedo, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação justamente para acompanhar a ação das torcidas organizadas. Tricolete, Série C, Anor das Américas. O autor do vídeo com ameaças de violência é um vascaíno, que veste a camisa da Argentina e usa um boné do Boca Juniors. Ele foi localizado na zona oeste do Rio e levado para prestar esclarecimentos, depois de uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão na sede de uma torcida organizada do Vasco. No prédio estavam hospedados torcedores argentinos.
Facas e canivetes foram apreendidos. São ações de repressão e prevenção às ações criminosas que ameaçam os verdadeiros torcedores que querem, de fato, festejar o esporte. A descoberta do integrante da Força Jovem do Vasco foi possível com uma ferramenta de inteligência ainda em fase de testes na Polícia Civil. A tecnologia ajuda a filtrar informações e identificar pessoas nas redes sociais. Foi instaurado um inquérito para apurar o crime de organização criminosa. Hoje, torcedores enfrentaram muita confusão para chegar ao Maracanã, o palco da grande final. Houve tumulto nas estações de trens e do metrô e no entorno do estádio, apesar do patrulhamento reforçado, com mais de 2.000 policiais, bombas de efeito moral foram lançadas. Até a cavalaria da PM entrou em cena para conter a multidão. Um grupo de torcedores argentinos tentou furar um bloqueio, gerando ainda mais confusão. A seguir, você vai ver a festa da torcida do Fluminense, campeão da Libertadores, em cima do Boca Juniors no Maracanã. E na série especial, escolas em áreas de risco. Como os profissionais da educação lidam com as dificuldades do dia a dia. Com o título da Libertadores, o Fluminense garantiu vaga no Mundial de Clubes desse ano e também no Super Mundial, que vai ser disputado em 2025. Nós vamos agora ao centro do Rio de Janeiro, onde o Lúcio Castro acompanha a festa da torcida tricolor. Lúcio, boa noite para você. Como é que está a festa? Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. A Cinelândia, bem no centro da cidade, parou para acompanhar a festa. A torcida do Fluminense vibrou muito por aqui. Teve nervosismo, emoção e tudo acabou em festa. Muitos torcedores que não conseguiram ingresso para ir ao Maracanã se reuniram por aqui. Famílias inteiras vestidas com as cores do clube, com bandeiras e tudo mais que pudesse levar sorte ao Fluminense. E deu certo. A espera foi grande. Por isso mesmo, as comemorações vão longe e devem se espalhar por toda a cidade. Cris, Fara. Obrigado, Lúcio. O ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal foi preso suspeito de perseguir uma mulher com quem mantinha uma relação fora do casamento. Segundo a investigação, ele usou a estrutura da polícia para grampear o celular e seguir os passos dela. Robson Cândido foi preso em casa, em um bairro de luxo de Brasília. A Record TV e o portal R7 tiveram acesso à parte do inquérito que está em segredo de justiça. Segundo as apurações, existem elementos que podem comprovar o monitoramento em tempo real da mulher, já que o celular dela foi inserido em um inquérito em que ela não constava. Viaturas descaracterizadas, celulares corporativos, carros oficiais e telefones de delegados também foram usados para perseguir a vítima. Em outro trecho do documento, o Ministério Público do Distrito Federal afirma que o investigado persegue, surpreendendo a vítima diversas vezes na rua e em locais por ela frequentados, o que fortalece indícios do uso indevido da medida de monitoramento para a prática do delito. Mesmo após ter sido intimado pelas medidas protetivas deferidas em favor da vítima, não foram tomadas ações para encerrar o monitoramento eletrônico. Os crimes teriam começado em abril. Robson Cândido foi exonerado do cargo no mês passado e se aposentou dias depois. O ex-diretor-geral da Polícia Civil também responde na Justiça por ameaça e violência psicológica contra a esposa. Ele vai responder a 3 processos na Corregedoria da Polícia Civil, 2 inquéritos policiais, um para cada vítima e um processo disciplinar. A defesa dele afirmou que houve erro na prisão, porque Robson não procurou mais a mulher com quem mantinha uma relação extraconjugal. A investigação aponta ainda que outro delegado, Tiago Peralva, teria sido responsável por inserir o telefone de uma das vítimas em um processo. Ele foi afastado do cargo por determinação judicial e deverá usar tornozeleira eletrônica. Na operação de hoje também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, um deles na delegacia onde Tiago Peralva trabalhava. Foram apreendidos documentos, computadores, câmeras e pendrives. A Corregedoria da Polícia Civil também investiga o caso. O delegado não respondeu aos contatos do Jornal da Record.
O atacante Neymar teve alta hoje após cirurgia no joelho esquerdo. O jogador deixou o hospital neste carro preto. Ele precisou ser operado após sofrer uma lesão durante a partida da seleção contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa. Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. No penúltimo dia dos Jogos Pan-Americanos no Chile, o Brasil conquistou mais 4 medalhas de ouro. Agora são 60 no total. O Bruno Piscinato traz as novidades lá de Santiago. Oi, Bruno, boa noite. Oi, Fara. Oi, Cris. Boa noite para vocês. O Brasil segue no segundo lugar do quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos. Hoje o dia começou com ouro no triatlo misto por equipes. A Vitória Lopes cruzou a linha de chegada, foi abraçada ali pelos companheiros. Na ginástica rítmica foram mais 3 medalhas de ouro. No conjunto, por equipes, o Brasil venceu o ouro depois. Na fita, a Bárbara Domingos ganhou o ouro e a Maria Eduarda Alexandre ficou com a prata. Na sequência, elas inverteram essa dobradinha. A Maria Eduarda ficou com o ouro nas massas e a Bárbara ficou com a prata. Neste momento, a gente briga por mais 3 medalhas de ouro. No vôlei masculino e no handebol masculino, o Brasil enfrenta as equipes da Argentina. E no futebol masculino, o Brasil enfrenta os donos da casa, o Chile. Estes jogos acontecem neste momento. Fara, Cris. Valeu, Bruno. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou uma nova resolução que autoriza o corte da internet do consumidor que atrasar a conta de celular em mais de 20 dias. Já pensou em ficar sem internet no telefone celular? Ainda mais eu que trabalho com delivery, eu não posso ficar sem internet. É o que vai acontecer com quem atrasar o pagamento da conta nos planos pós-pagos, de acordo com as novas regras da Anatel. Na regulamentação anterior, com atraso no pagamento da fatura, a operadora poderia reduzir a velocidade da internet e cobrar o valor cheio da mensalidade do serviço. Com a nova medida, a operadora tem 15 dias para notificar o consumidor sobre a falta de pagamento da fatura. Se o dono da linha continuar inadimplente, a internet vai ser cortada e outros serviços também serão impactados. São 15 dias de notificação, 30 dias com essa possibilidade de chamadas de emergência ou para a central e depois 30 dias sem nenhum serviço, mas ainda o consumidor podendo manter aquele número, na hipótese dele pagar depois pelos serviços que ele está devendo. As novas regras para os planos pós-pagos devem ser publicadas no Diário Oficial da União na semana que vem. Mas haverá um prazo de 9 meses para que as prestadoras passem a aplicar as mudanças na regulamentação, que também prevê que as empresas facilitem a compreensão das ofertas e regras dos planos contratados pelos consumidores. Veja a seguir. Milhões de estudantes vivem a expectativa do Enem, que acontece neste domingo em todo o Brasil. E na série especial, a educação na UTI. Só em São Paulo, 110 professores são afastados por dia por problemas de saúde mental. A taxa de ocupação nos hotéis no Rio de Janeiro já passa dos 90% nesse feriado prolongado. Além da final da Libertadores da América, uma série de eventos atraiu milhares de turistas. A invasão dos torcedores do Boca Juniors deu um novo sotaque à Copacabana, a praia mais famosa do Rio de Janeiro. Não se sabe ao certo quantos argentinos chegaram ao Rio para a final da Copa Libertadores da América contra o Fluminense. Cerca de 30 mil garantiram lugar na arquibancada do Maracanã. Mas muita gente fez questão de sair do país, mesmo sem ingresso comprado, só para acompanhar a decisão no Rio. Tricolores de outros lugares do Brasil também se animaram para vir à cidade. O setor hoteleiro comemora. É muita gente, eu até brinco, eu acho que talvez tenha sido um carnaval fora de época, que não tem nada a ver com carnaval, futebol. A média de ocupação nos hotéis do Rio ficou acima de 90%. E não foi apenas o futebol que atraiu tantos visitantes à cidade.
Uma série de congressos foi programada para o período e na agenda de eventos ainda entrou o show de uma banda internacional de rock. A banda americana Red Hot Chili Peppers, que se apresenta esta noite no Engenhão, deve lotar o estádio do Botafogo. João veio do Rio Grande do Sul com a namorada para o show. Clima bacana, bastante gente e movimentado, achei legal. O astral na orla da Zona Sul contagiou esse mexicano que também veio ao Rio para curtir a apresentação da banda americana. Eu estou maravilhado. Antônio disse que está maravilhado, que a cidade é charmosa e cativa quem chega pela primeira vez por aqui. A Universidade Federal de Minas Gerais iniciou a segunda fase de testes para uma vacina contra o coronavírus, a Spintec. O imunizante será aplicado em pessoas que serão monitoradas. Se tudo sair como esperado, a vacina pode começar a ser distribuída em 2025. Foram 3 anos de pesquisa até o desenvolvimento da vacina Spintec da Universidade Federal de Minas Gerais. Esta segunda fase de testes envolve voluntários de 18 a 85 anos de idade. Cada pessoa recebe uma dose da Spintec ou da vacina da Pfizer, sem saber qual foi aplicada. Os colaboradores serão acompanhados durante 1 ano por profissionais da área de saúde da universidade. Os testes começaram no dia 29 de setembro com 15 voluntários, mas são necessários 372. A Universidade Federal não divulga nome, idade nem o sexo de quem participa da pesquisa. Segundo os responsáveis pelos estudos, imunizar este grupo de colaboradores é importante para comprovar a eficácia da vacina. O primeiro objetivo é verificar a segurança da vacina. Então, é garantir que os dados do fase 1 que mostraram que a Spintec é segura, a gente repita agora com algumas poucas centenas de pessoas, né? O outro objetivo é garantir que a vacina está induzindo uma resposta imunológica nas pessoas vacinadas. Se os testes confirmarem que a vacina protege mesmo contra o coronavírus, a ideia é encontrar uma indústria parceira para começar a produção da Spintec em 2025. Segundo a Fiocruz, a Covid ainda lidera os casos de infecções por vírus respiratórios no país. Nas últimas 4 semanas, o coronavírus foi responsável por 58,4% dos diagnósticos, seguido pelo vírus sincicial respiratório, vírus influenza A e B. 5 estados apresentam sinais de crescimento a longo prazo: Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Dando tudo certo, a gente então tem 2025 como uma data provável de pedir um licenciamento para essa vacina. Faltam só algumas horas para o início da primeira prova do Enem desse ano. O Jornal da Record foi ouvir candidatos e especialistas sobre as principais estratégias para que nada dê errado amanhã. A menos de 24 horas para o grande dia, não tem jeito. Bate uma ansiedade. Eu acho que o normal é você tentar controlar de alguma forma, sabe? Passando o seu dia se distraindo de alguma forma. Como eu sou meio ansiosa, a gente às vezes fica meio milhão, né? Maiara tem 20 anos, morava com os pais no Japão e voltou para o Brasil para fazer o Enem pela segunda vez. A estudante sabe que para realizar o sonho de entrar na universidade, no curso de Relações Internacionais, ela vai precisar passar por esse grande obstáculo. Estava meio perdida em relação ao conteúdo, porque ano passado eu estava trabalhando, tudo, não estava estudando, né? Aí, então, esse ano, desde março, com acompanhamento dos professores aqui no cursinho, também consegui me dedicar melhor aos estudos e organização, né? Que eu acho que é fundamental. Este é o terceiro exame que o Enzo, de 18 anos, vai fazer. Foram meses de preparação e ele espera contar com a experiência para ser aprovado desta vez.
Eu estou me sentindo mais confiante, eu acho que dessa vez eu estudei melhor a prova, eu sei mais como funciona o Enem. Amanhã acontece o primeiro dia do Enem a partir de 1h30 da tarde no horário de Brasília. A orientação é que todos cheguem aos locais das provas na abertura dos portões ao meio-dia. Especialistas dão dicas importantes de como os estudantes devem se preparar na véspera do exame. É melhor não estudar, é melhor realmente relaxar nesse dia. Ficar com a família, fazer um passeio gostoso. Se você tem uma rotina de sono, não vai adiantar também você deitar às 9 horas se você é acostumado a dormir às 10. Lembrando que você tem que ter um sono tranquilo, mas não adianta você mudar a sua rotina de sono como a rotina de alimentação. A pontualidade é fundamental, afinal, ninguém quer passar por uma situação como essa. É preciso também muita atenção aos itens que são obrigatórios para fazer o exame. Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Documento de identificação original e com foto, físico ou digital. E por último, cartão de confirmação de inscrição. Declaração de comparecimento impressa. Antes de entrar na sala, o candidato vai receber um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos durante a prova. Para garantir bons desempenhos no Enem, a Maiara e o Enzo já definiram as estratégias. Tenta assistir uma série que você gosta e o local da prova é muito importante você ver, né, onde você vai fazer, porque para não se atrasar, né? Saber lidar com o nervosismo, né, e vamos que vamos. Para não correr aquele risco, sabe, de 1 hora antes da prova você está procurando seus documentos. Não, eu geralmente já deixo pronto antes. Estou confiante, estou bem confiante. Acho que esse ano vai dar certo. Na última reportagem da série especial, as histórias de professores que convivem com a violência dentro e fora das escolas. Tiroteios perto dos colégios, agressões e sobrecarga de trabalho fazem parte da rotina desses profissionais. São problemas que afetam a saúde mental e muitas vezes levam ao afastamento do trabalho. Já aconteceu de um tiro bater do lado, assim, bem do lado da gente estava. A gente não sabe se vai vir mais tiro, se não vem mais tiro. Eu não tenho nem um pouco de preparo para a guerra. Né? Sou professor. Quando acontece um episódio de violência muito forte, no dia seguinte a gente volta com muito medo. A única coisa que sustenta nessa volta é saber que eles precisam da gente também. Aos 37 anos, Rafael tem uma missão: transformar a vida de alunos do Complexo da Maré. Mas a rotina na escola, que fica no conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro, é um desafio diário. Há 8 anos fazendo o mesmo caminho e vendo de perto pobreza e violência, Rafael já pensou em desistir. Foi quando um dos alunos, Marcos Vinícius, de 14 anos, morreu baleado a caminho da escola há 5 anos. Mas a vontade de dar um futuro diferente a outros jovens fez o professor continuar. Essa perda vai ser uma perda que eu vou carregar pro resto da minha profissão e pra minha vida, porque foi como se eu tivesse perdido meu trabalho. Eu acho que durante os meses, na sequência desse assassinato, a gente não se sentia seguro e não se sentia capaz de proteger. Coisa que a gente não pode perder. E a gente tem que se sentir protetor, que é o que faz a gente conseguir caminhar quando o caos chega. Esta professora, que está prestes a se aposentar, prefere não mostrar o rosto. Com o aumento da violência na Baixada Fluminense, ela precisou pedir transferência. Tinha semana que era todos os dias. E uma vez eu cheguei na escola, acabou de começar o confronto. Entraram lá no campus, tomaram conta do prédio, que diz que era ponto estratégico, expulsaram as professoras, expulsaram os alunos de lá, um fuzil, botaram uns cones e ninguém passa por lá. Então é adoecedor, assim, é muito complicado. Desde o início do ano, foram registrados mais de 750 tiroteios perto de escolas do Rio de Janeiro e da região metropolitana. 1.000 delas já precisaram suspender as aulas ou reduzir a carga horária. Tem vezes que a gente está chegando 6 e pouca da manhã, tem gente que chega antes porque não tem condução direito para poder vir. Muitas das vezes aulas são paralisadas, professores não chegam aos alunos por conta dos tiroteios que acontecem em volta à escola.
Os confrontos constantes levaram a cidade do Rio a adotar um protocolo sobre o que fazer nestes casos. Então, não usar os espaços externos, não ir para a quadra, que muitas vezes fica no anexo da escola, não fazer atividades ao ar livre. Muitas vezes, inclusive, quando você tem um cenário de tiroteio com as aulas já em curso, ir para o corredor para se abrigar, enfim. Então, a gente tem protocolos que prevêem cada tipo de comportamento de acordo com o cenário de violência que está se estabelecendo ali no território da escola. O governo do Rio admite que não tem os registros de pedidos de afastamento por questão de violência. Apenas diz que 143 professores deixaram as salas de aula este ano. Em 10 meses, o número já ultrapassou o total de afastamentos registrados em todo o ano passado. A gente tem um aumento da sensação de violência, um aumento da própria violência, que isso se reproduz também dentro da sala de aula. É uma situação extremamente estressante, tensa para toda aquela comunidade. Patrícia já perdeu as contas de quantas vezes precisou se afastar. Professora em Belo Horizonte há 20 anos, ela sentiu na pele a violência psicológica de pais e alunos e a sobrecarga de trabalho. Você está afastado por uma ansiedade, ora você está afastado por uns sintomas gripais, porque você vai somando isso, vai baixando a sua imunidade, você vai criando esse estresse todo, essa ansiedade, e você fica cada vez com a imunidade mais baixa. A rotina estressante também afetou a saúde mental desta professora de São Paulo, que prefere não se identificar. Eu tinha uma aula, cerca de 30 turmas, uma média de 900 alunos. Aumentava o meu estresse, aumentava o meu cansaço, né? Eu ficava em períodos longos com essas licenças de 60 dias, porque mudava diagnóstico, mudava medicação, né? Por dia, 110 professores são afastados do trabalho no estado paulista por problemas de saúde mental. Um aumento de 15% em relação ao ano passado. Nesse cenário, como driblar os problemas e contribuir para o desenvolvimento de alunos? É uma lição desafiadora, dentro ou fora da escola. Mas para cada professor, a vontade de compartilhar conhecimento sempre fala mais alto. Eu amo o que eu faço com amor, com prazer. É uma coisa que eu gosto de fazer e eu não vou desistir, né? Eu vou buscar um caminho para superar essa condição, mas eu não vou desistir da profissão, né? A música foi a saída que este professor encontrou para distrair as crianças no corredor da escola durante um tiroteio no Rio. Rafael já fez o mesmo na Maré e não pensa em trocar de profissão. Eles me dão esperança na educação e eu talvez consiga dar um pouco de esperança na vida para eles. E a gente vai junto tentando construir um lugar melhor. Ensinar é acreditar nas pessoas e no futuro, esperançar. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você. Bom domingo. Boa noite.